Que yo escuché son cosas que los permacultores venimos haciendo por mucho tiempo y los agricultores han hecho por mucho tiempo más, ¿sí? Sabemos eso, pero ahora son académicos quienes presentan en sus papers con sus nombres esas cosas. Lo que a mí me preocupa es que veo que cuando hablamos de que los permacultores debemos usar fondos públicos, por ejemplo, en mi país el Estado trabaja con el gran capital, la academia trabaja con el gran capital. Entonces yo veo un fenómeno donde la academia está utilizándose para transformar nuestro conocimiento en algo que pueda ser explotado por el gran capital. Y veo que están reescribiendo la historia verdadera de la agroecología y borrando a la permacultura y borrando al conocimiento campesino profundo de esa historia, para decir que esto comenzó con el desarrollo académico de la agroecología. Y eso es muy grave, porque el día de mañana los fondos públicos no van a ir para un permacultor como yo que nunca pisó la universidad, pero que he trabajado en la tierra todos estos años. Van a ir para el nuevo extensionista agroecólogo que no ha trabajado con la tierra, pero tiene el título de la universidad. Y eso es algo que como permacultores debemos estar muy atentos y pensar qué vamos a hacer con eso. Gracias. Que agora eu espero. Tem a apresentação dele daí. Tem mais alguém para se apresentar, né? Depois apresenta nisso. Também eu falei, né? Boa tarde, meu nome é Lorena. Eu sou do Rio de Janeiro. Conheci permacultura em 2013 com curso. E desde então comecei a trabalhar primeiro na universidade, dando oficinas com um grupo de extensão de permacultura e também dar aula em escolas públicas com permacultura. Hoje tento aplicar um pouco desses conhecimentos na favela da Providência, lá no Rio. Queria já trazer uma provocação em relação assim, à disseminação da permacultura a periferias e a pessoas que realmente podem fazer uso direto desse conhecimento teórico, dessas tecnologias. Então, para além da academia e do título de permacultor, que também é um título caro hoje, como evitar que a permacultura não seja um movimento elitista, de alguma forma. Então, acho que isso também é muito importante ser discutido hoje. Acho que tem um movimento hoje que eu percebo dentro da academia de separação entre agroecologia e permacultura, uma discussão que não faz sentido, assim, não que seja a mesma coisa, mas de separação. E se a gente entra muito nessas picuinhas, a gente está repetindo o mesmo processo que era para a gente estar criticando desde o início. Então, como integrar todos esses conhecimentos, como também fazer a referência, devido à referência, a respeito de onde eles vieram, a ancestralidade por trás deles, que não está acima de títulos acadêmicos ou títulos de PDC, e que a gente consiga levar a discussão nesse nível elevado hoje, assim, de integração. É isso. Muito obrigado. Mais alguém falta se apresentar? Então, galera, o SAT. Aí vamos fazer o SAT último, porque assim, toda hora tá chegando gente. Se toda hora que for chegar alguém for se apresentar, a gente não vai, né? Então o SAT é o último, aí depois se alguém quiser falar, fale e se apresente. Gratidão, Tomás. Perdão por chegar agora, estava em outras ações. Eu sou permacultor autodidata, nunca fiz nenhum curso de permacultura, nunca fiz nenhum curso de agroecologia, mas atuo dentro da universidade, dentro do Centro UNB Cerrado, e sou pela valorização do conhecimento popular, né, e esse reconhecimento da academia do conhecimento popular. Então a gente tem lutado para, dentro da universidade, também encontrar esse espaço. Eu queria fazer um convite. Eu moro na Chapada dos Veadeiros, sou sócio fundador do IBC, estamos junto com o Tomás na realização do ECO, e gostaria de fazer um convite para o próximo dia 23 de setembro, para a nossa 7ª Feira de Sementes e Mudas da Chapada dos Veadeiros. Então, um movimento de resistência que vem aí permanecendo por 7 anos, divulgando as sementes crioulas e as sementes silvestres do Cerrado também. Então, a rua aí é um movimento muito bonito aí ver todos juntos. 23 de setembro, um sábado. Daqui Aonde? Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. Na Praça do Bambu. Não é isso? Tem mais um último aqui para apresentar. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Fabrício. Eu faço parte do movimento Crítica Radical, integrante do Sítio Brotando da Emancipação, lá em Cascavel, região metropolitana do Ceará.
Estamos eu, Rosa e Sandra aqui, que a gente é de lá desse projeto. Eu não sou permacultor, mas a gente desenvolve a técnica da permacultura. Mas não só a técnica da permacultura, a visão extraordinária que a permacultura tem, linkado com uma crítica social radical às categorias do capitalismo. Portanto, a importância de pensar o movimento social e a permacultura para construir um movimento social diferente. Esse nosso sítio está aberto lá para quem quiser visitar, para quem quiser desenvolver experiências, a gente está lá aberto, com o objetivo de uma ruptura categorial com o capitalismo e construir uma nova relação social, humanamente diversa, solidária, livre e criativa para todos e todas. E sem independência do governo. Essa roda aqui está sensacional, hein? Mas agora a gente vai escutar um pouquinho de Sérgio Pamplona, que vai explicar pra gente esse trem da convergência, esse histórico todo, né, Sérgio? E... Um recadinho antes, vai lá. Então, só uns recadinhos antes, para o pessoal que está chegando o tempo todo, aquela história. Ali atrás estão pintando as faixas para o ato que vai ter de agroecologia daqui a pouco, que é o oficial do evento. Esse encontro aqui é o encontro brasileiro de... oficial, não oficial, nada a ver com o Congresso de Agroecologia de Permacultores do Brasil, tá? Então, para quem chegou agora. A gente tem algumas coisas que foram propostas para discutir. O assunto de permacultura na academia, a gente vai apresentar a nossa realidade daqui a pouco, rapidinho. Vamos dar um teto que a gente vai discutir com vocês. E em seguida a gente vai falar a respeito da convergência brasileira de permacultura. A respeito da convergência, os dois aqui do lado, ao meu lado, participaram de convergências da Convergência Mundial, eles vão explicar um pouco do que se trata. Está passando uma lista de presença com contatos, por favor assinem, coloquem o pezinho do lado se vocês forem permacultores, porque a gente vai precisar fazer contato com vocês depois. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isso, eles apresentam o que é a convergência, daí a gente passa para outros temas paralelos, a qual vai entrar a permacultura na academia e aqueles assuntos levantados pela colega ali. Se mais alguém tiver alguma coisa importante, proponha antes, a gente define o tempo e daí depois a gente faz uma reunião para discutir coisas da convergência, falou? Passar para os dois colegas aqui. Bastante, começa aí. O que é convergência? Bom, pessoal, então, só para contextualizar um pouquinho o que é uma convergência. A permacultura foi criada em 78, como muitos aqui já devem saber, né? Bill Mollison, mais ou menos em 81, se fez a primeira, acho que foi em 81, se fez o primeiro encontro de permacultores. E esse encontro foi batizado de convergência. Eles convergiram para trocar figurinhas e, enfim, trocar experiências e tudo mais. Existem convergências regionais, convergências internacionais, e existe a convergência internacional, acontece a cada 2 anos. Né? A primeira foi na Austrália, depois foi andando pelos continentes. Esse ano vai ter a convergência na Índia, em Hyderabad, né? É um pouco complicado chegar lá, né? Mas quem puder vá. Eu participei de uma em 2013 em Cuba, né? É uma experiência muito interessante, né? Em geral é um evento no qual se tem no início um PDC, dado por várias pessoas de vários países ou de vários estados. Depois você tem uma conferência que é aberta ao público, que é para divulgar a permacultura e mostrar trabalhos de permacultores e tal. E depois tem a convergência, se os permacultores se reúnem, né? E aí, só em relação a isso, não existe uma coisa de título de permacultor, mas, assim, na convergência de Cuba, um cara falou uma coisa muito interessante, que os permacultores são muito diversos, são muito questionadores, lógico, né? Senão não seríamos permacultores. E tem permacultor de todo tipo, fazendo vários tipos de coisa, só que dentro de da mesma ética. Então o que nos une é uma ética, e o que nos une também, o que nos unifica mais ou menos, para quem é permacultor, é ter feito um PDC. Porque um PDC é uma experiência transformadora, né? Um bom PDC, né? É muito legal, recomendo todo mundo a fazer. E recomendo todo mundo que puder organizar no seu lugar, fazer um PDC, chama um permacultor com mais experiência, chama e vai fazer, e constrói um PDC participativo. É um curso longo. Se você for ver planilhas, não tem como ele ser de graça, mas alguém tem que bancar alojamento, comida, etc, etc, etc. Mas eu recomendo todo mundo a fazer. Então, como eu estava dizendo, estive em 2013 em Cuba, onde teve uma convergência muito interessante. A gente viu o trabalho dos cubanos, aquela história toda que os cubanos fizeram, muito legal. E só reforçou a necessidade de nós estarmos articulados, de nós sermos, embora sejamos tão diferentes, a gente traga essa união de que estamos construindo junto dentro dessa ética da permacultura, né? E sim, valorizando o conhecimento ancestral, valorizando
os agricultores e a sabedoria que já estava aí muito antes de se inventar esse nome. Agora eu passo para o Chaba, porque ele vai falar das convergências posteriores a Cuba. Só complementando a fala do Sérgio, em 2013, lá na convergência em Cuba, surgiu uma das ideias de fazer a convergência brasileira, né? Só com checando, ele esqueceu de falar. Então ele e o Marcos Ninguém, se não me engano. Eu, Marcos Ninguém e mais um inglês que é casado com a brasileira que infelizmente veio a falecer. Paulo Melete, que infelizmente faleceu faz um tempinho já. Então surgiu a ideia de fazer a convergência, só que, bom, essa ideia eu acho que não avançou muito. E aí eu participei da convergência internacional que aconteceu em Londres, na Inglaterra, em 2015. Aí essa ideia novamente surgiu de que fosse realizada uma convergência brasileira de permacultura no Brasil. Mas aí também essa ideia não avançou. E aí em 2016 eu encontrei com a Mildred, lá na convergência europeia de permacultura na Itália. E aí reacendemos essa ideia de, não, vamos puxar, vamos animar o pessoal. Vamos conversar com os permacultores do Brasil para chamar a convergência brasileira, fazer uma coisa colaborativa, participativa, todo mundo sonhar junto para construir essa convergência. E aí nós começamos a criar um projeto online, começamos a reunir sonhos entre nós de como realizar essa convergência, só que a coisa meio que parou, esfriou, até que esse ano o Martin, ele fez um post no Facebook, tipo, e aí, quando é que vai rolar a convergência brasileira de permacultura? E aí esse post bombou, várias pessoas participaram desse post, e aí falamos, não, a gente já está conversando, já tem o Sérgio que já conversou, tem eu também que já conversamos, e aí começamos a contactar as pessoas, começamos a nos reunir num grupo de WhatsApp, e a coisa foi muito orgânica, foi muito caótica, né, com muito caos, um pouco de ordem, e a coisa foi tomando forma, continua sendo, foi tomando forma. E atualmente nós temos um grupo no Facebook que se chama Convergência Brasileira de Permacultura. Temos um grupo no WhatsApp que se chama CBP, Equipe Semente, que estamos buscando reunir pessoas que têm interesse de organizar a Convergência Brasileira de Permacultura. Nossa proposta também é que esse grupo ele tenha uma pegada mais profissional, que esse trabalho seja feito de uma forma profissional, que as pessoas sejam reconhecidas, valorizadas e talvez até remuneradas, algumas pessoas que segurem o bastão, que tenham uma dedicação mais exclusiva a esse projeto, para garantir que ele funcione, que seja bacana, e que as pessoas também não colapsem, que eles não façam um trabalho de se exaurir, também trabalhando de forma voluntária por 1 ano, 2 anos ou 3 anos, né? Então o contexto atual é esse. Temos pasta no Google Drive, temos grupo no WhatsApp, temos grupo no Facebook. E nesse final de semana vamos estar reunindo algumas pessoas para estar conversando sobre a Equipe Semente, sobre a Convergência Brasileira de Permacultura. E as pessoas que estiverem interessadas podem nos procurar no final dessa reunião, que nós podemos dar mais informações sobre, tá bom? Os meus colegas esqueceram de um pequeno detalhe. A gente está falando aqui da convergência nacional, né? Mas o Brasil acho que tem um bom potencial para isso. Porque em 2007 aconteceu aqui a convergência internacional de permacultura, já aconteceu aqui, foram 2 eventos, teve uma conferência em São Paulo, que é a coisa mais de auditório, discussão de ideias, políticas e tal, e a convergência no IPEC aqui em Perinópolis. Tinham permacultores de 42 países participando. Aliás, na ocasião, a gente, o Ipoema, junto com o Sérgio Pamplona, nós e a Rede Pernel organizamos um curso com o David Rombi. Tive a honra dele ficar hospedado lá na minha casinha, na Asa Branca. O curso foi lá no Nós na Teia. E aí a gente saiu daqui em comboio para participar dessa convergência em 2007. A conferência já tinha acontecido em São Paulo, eu não fui. E em 2008 teve também uma convergência latino-americana em Cuba. Então Cuba está ativo aí. Então assim, é uma trajetória que já acontece internacionalmente, que nós brasileiros estamos envolvidos nas internacionais, né? Então a latino-americana a gente estava lá, a internacional aconteceu aqui e a gente participou e ainda não fizemos a nossa. Então galera, tá na hora de fazer a Convergência Brasileira de Permacultura, né?
Oi, gente, então vamos voltar para a questão acadêmica, né? Vamos dar um tempo, só vamos dar um tempo para nossa conversa. Do quê? Só queria sugerir a gente dar um tempo, um teto para discutir esse assunto. Sugiro 20 minutos, alguém marca, mas a gente pode variar, pode ser, se acabar antes, beleza. Se passar um pouquinho, a gente só avisa e a gente vai encaminhando. 40 minutos só aqui, mais. Ó, então fechou. Tá, então a gente, sugiro um teto de 15 minutos para a gente discutir a questão da permacultura na academia. Lembrando, tem uma lista de presença aqui para os permacultores que vieram. O pessoal ali de trás está fazendo faixas para o ato que vai ter político de agroecologia daqui a pouco. E é isso aí, tá, vamos lá, falar permacultura na academia, 15 minutos, a gente faz uma apresentação e dá uma discutida, finalizando ou não, a gente finaliza daqui a pouco, beleza? Então, acho importante falar a respeito do tema, sim, o colega ali, o companheiro, todas as questões que são bem importantes para serem discutidas e frisadas, e acho que é pertinente. E isso é uma reação de um movimento acadêmico que perdura durante muito tempo e que existe resquícios em alguns lugares que realmente toma a informação para si, sem se preocupar com quem, da onde vem a informação, né? E sistematiza isso e não dá nem devolutiva para as pessoas. Isso acontece muito ainda hoje na academia. Então, quando a gente escuta um permacultor falando a respeito disso, nós vemos a importância, porque sim, sistematizar um conhecimento pode ser uma boa ferramenta em vários aspectos, inclusive para que essa informação seja levada para outras pessoas. Mas a gente esbarra em outros aspectos. Primeiro, de onde vem esse conhecimento? E segundo, de que forma ele é transmitido? Quem tem acesso àquele conhecimento, àquela produção acadêmica, qual é a linguagem em que aquilo está sendo dito, e se a gente é sincero, inclusive com as pessoas de onde a gente tira esse conhecimento, porque sim, a gente vai buscar esse conhecimento, se nós somos sinceros com elas em relação ao que vai ser produzido com aquilo, tá? Porque você vai para um lugar, vai fazer uma entrevista, e normalmente você já vai com um objetivo e com uma hipótese. E nós estamos sendo coerentes e com o que a gente e éticos com aquilo que a gente está recebendo do permacultor, né? Porque eu vejo assim, até na questão da agroecologia, eu acho sim, é aquela questão, não dá pra, tem uma professora que sempre fala isso, que não dá pra gente jogar fora a água do bebê, a água do banho e o bebê junto, né? Então, como tudo, tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Eu vejo que, por exemplo, para o movimento feminista na agroecologia, o trabalho acadêmico tem sido muito importante, sabe? Por quê? Porque ele está unindo, porque ele está levando pessoas que estão preocupadas até o campo, tá? Então você vê, até eu participei do primeiro plenário que teve ali sobre as mulheres na agroecologia, e a quantidade de gente que reuniu e o quanto se espantou quem estava lá é incrível. Por quê? Porque são pessoas que estão preocupadas e preocupadas realmente, né? Existem novas perspectivas de pesquisa, é necessário um novo olhar e muito cuidado com todo o trabalho que é feito, respeito, ética. Não tiro a tua razão em nada que você falou a respeito das questões que envolvem o capital, porque é muito difícil caminhar nesse processo. Não sei, será? E pra gente também eu digo isso enquanto permacultora, mas uma pessoa que também está na academia. Como eu vou ter esse cuidado de não sei, de não explorar aquilo sem dar uma devolutiva, e não explorar, porque explorar não é uma coisa legal. Mas acho que sistematizar e demonstrar aquilo, levar adiante, talvez seja, no sentido de que isso pode abrir possibilidades. As senhoras que estão ali do Ceará, até acho que foi uma delas que falou a respeito de que a entrada da universidade e dessas pessoas nas pesquisas acabou ajudando também a comunidade, no sentido de que deu visibilidade e acesso, não é isso? Acho que aí vai otimizar. Tá fazendo uma apresentação, acho que agora. Não, depois eu passo o microfone, porque eu não entendi o que você está falando. Mas eu acho que há essa possibilidade também de dar acesso. Tudo depende de como a gente chega lá, né? E entender que a academia é só mais uma possibilidade de conhecimento e não é a dona da verdade.
quem está na academia e acha que tem a razão e tem a verdade, está muito perdido, sabe? Porque não, a gente não tem razão e verdade nenhuma. Nem nas graças a Deus, porque seria muito difícil se a gente tivesse isso e tivesse essa necessidade de ter. Tá, pessoal, a gente vou fazer só uma breve apresentação da nossa experiência na academia, daí a gente dá uma brida, que é o seguinte, a gente faz parte do núcleo de permacultura da UFSC. O núcleo de permacultura da UFSC existe desde 2013. Em 2012 a gente iniciou uma disciplina que já vinha sido discutida antes, uma disciplina de permacultura. A disciplina de permacultura na UFSC é uma disciplina optativa, alojada num curso, porque ela é obrigada a ser alojada em algum curso, senão a gente faria ela interdisciplinar, completamente interdisciplinar. Ela é alojada na geografia, porque foi o local onde o professor, que é o Arthur, ele leciona. Criamos a disciplina em 2012 com uma resistência gigantesca da academia, no nível de uma piadinha que ele sempre faz, mas que foi real. Todo professor, quando ele vai propor uma disciplina optativa, ela passa pelo departamento e é apresentada e não sei o que, mas se o professor tiver tempo para dar conta da disciplina, o problema é dele, pode criar. Em geral não tem muita resistência. A disciplina de permacultura ela passou por várias reuniões. E nas primeiras reuniões, os professores chegaram e falaram literalmente assim: vocês acham, a academia não está pronta para bruxaria. Porque a permacultura não é acadêmico. Sabe? Então, a academia não está pronta para bruxaria ainda. Os professores falaram isso na academia. Então a gente teve um desafio de começar a fazer uma disciplina de permacultura e depois criar um curso, um núcleo de permacultura, que é o NEPERMA, o núcleo de permacultura da UFSC. E isso também passou por outra resistência gigantesca, e assim vai, para começar a mostrar que a permacultura ela pode ser acadêmica também. Não quer dizer que a permacultura, assim como a agroecologia, ela não possa ser um movimento, ela não possa ser uma prática, mas ela também pode ser ciência. E como que ela vai ser? Qual é a diferença? Aí eu respondo ao colega, qual seria a diferença da permacultura na academia para a permacultura na prática do dia a dia? Primeiro, tem uma questão que eu acho que é meio inevitável que a permacultura acabe chegando na academia, mas eu concordo plenamente com as suas preocupações em relação a várias delas. A gente tem que tentar fazer com que a permacultura ela seja mais popular. Eu acho que a permacultura na academia hoje em dia não é só na UFSC que ela está aparecendo, ela já está aparecendo como curso de especialização em outras universidades, já tem curso de graduação à distância surgindo por aí também em universidades particulares, ela está surgindo. É um movimento inevitável, isso já aconteceu na Austrália, isso já aconteceu em outros países, em alguns países não deu certo, na própria Austrália ela tem casos que não dão certo, porque existe uma grande preocupação de que a permacultura na academia ela vai formar profissionais que não têm prática. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Assim como a permacultura nos institutos também formam permacultores que muitas vezes não têm prática. E o que acontece, a vantagem que eu vejo, que a partir do nosso trabalho na universidade, na UFSC, ela está se diferenciando de muitos institutos porque a gente está usando estrutura pública para fazer permacultura. Diferentemente de vários outros núcleos e grupos de agroecologia que existem no Brasil, a gente, pelo menos no nosso núcleo, no NEPERMA, a gente tenta fazer com que a permacultura seja mais autônoma possível. A gente participa, eventualmente, de algum edital, mas a gente não é do tipo... A gente foge dessa visão produtivista que a academia tem. A gente tenta fazer uma permacultura completamente dentro da nossa ideia de permacultura. Então a gente tenta fazer uma permacultura que seja menos dependente possível do governo. A gente tem uma ideia de criar um curso de graduação que seja o mínimo dependente possível do governo. E a gente tenta mostrar, por exemplo, o NEPERMA participou do encontro de núcleos de agroecologia que teve recentemente. O NEPERMA faz questão de deixar muito claro que a gente não vai sair correndo atrás do próximo edital do CNPq. Se a gente não precisa disso, a gente não vai. Se a gente precisar, a gente vai, não tem problema pedir, eventualmente. Mas a gente quer tentar andar o máximo possível com as próprias pernas, porque é isso que a permacultura está sendo pra gente. Então não é porque o governo lançou uma nova política pública para não sei o que a gente vai abraçar, porque a gente tem que pegar tudo que aparece. E tem um monte de núcleo de pesquisa pelo Brasil inteiro que faz isso. A gente não vai fazer isso. A gente é permacultor, cara. A gente vai tentar trabalhar a autonomia. Outra diferença que a gente tem em relação a um monte de núcleos, tem vários núcleos de agroecologia aqui que trabalham dessa forma, mas a gente também trabalha, nós somos horizontais. Tem professor coordenador porque tem que ter alguém que assine. Mas tudo é decidido de forma colaborativa, tudo
autogestionado no nosso núcleo, nada vem de cima, o tempo todo. Então a gente tenta fazer a permacultura o tempo todo, na prática e dentro da academia. E além disso, a gente tenta abranger uma coisa que os núcleos muitas vezes não conseguem fazer, que os institutos de permacultura muitas vezes não conseguem fazer. Porque a gente está dentro da academia, então a gente se utiliza da estrutura da academia e do dinheiro público, que é pago por todos nós aqui, para levar a permacultura, sim, para atender as comunidades carentes, para atender os indígenas. Não que não tenham projetos desses permacultores que também façam isso. Mas a gente se sente na obrigação de estar utilizando o dinheiro público e fazer esse dinheiro voltar utilizando algo que a gente acredita que é a permacultura, para as pessoas carentes, para os agricultores que estavam desacreditados, e assim vai, que a gente tem relatos de pesquisa que a gente pode mostrar para vocês. Então, a gente faz esse tipo de coisa. Tem várias pessoas levantando a mão, o tema vai ser polêmico. Então, eu vou fazer uma sugestão, sem querer cortar, mas a gente vai poder apresentar depois. Vamos fazer uma metodologia agora, vamos nos dividir aqui e fazer uma discussão a respeito da possibilidade, prós, contras, essas preocupações têm que ser levantadas justamente para a gente tentar evitar que isso aconteça. Vamos dividir em grupos aqui. Sugiro, nós estamos com... Quer facilitar? Então fechou, passando a bola. Pessoal, é o seguinte, nós temos a previsão de 6 horas ter que terminar, não é isso? Então 6 horas tem o ato, então nós queremos também atender o ato. Então a sugestão é o seguinte, criar espaços abertos de discussão, dividir em pequenos grupos, por mais ou menos 10 minutos, e depois que terminar essa discussão, a pessoa vem aqui para frente e fala 1 minutinho, 2 minutinhos do resumo da conversa, do que rolou. Então a sugestão é o seguinte, quem quiser trabalhar, propor algum tema, vem aqui na frente, fala o tema em 20 segundos, já vai para um canto, já forma uma roda, e quem quiser aquele tema vai para a roda, tá bom? Porque nós não temos tempo aqui também agora de ficar avaliando vários temas, para definir as rodas. Então já propõe o tema, já vai para a roda, e já vem outra pessoa, propõe o tema, vai para a roda, e assim por diante. Então vamos dar uns 3 a 5 minutos para montar as rodinhas, tá bom? E 10 minutos para finalizar. O primeiro tema que eu quero propor aí do círculo que eu gostaria de cofocalizar é popularização da permacultura. Já monta a tua roda, velho. Eu agora, mãe. Fórmulas e soluções. Para quê? Tá bom, escuta no grupo. Planetária. Forma a tua roda, vai pra tua roda. Quero uma roda para conversar sobre o diálogo entre permacultura, agroecologia, semelhanças, diferenças, até onde um é um, o outro é outro, enfim, esse diálogo agroecologia e permacultura. Pessoal, se alguém já se sentir contemplado com o tema do outro, vai pra roda, tá bom? Vai se aproximando. Bom, eu queria ver a possibilidade de a gente discutir essa ideia da permacultura e emancipação. Ótimo, autonomia. Mais alguém? Mais algum tema? Tá, posso... Quer propor um tema? Eu posso provocar, apesar que eu quero participar do grupo dele, porque eu sou agrônomo, também sou agrônomo e sou permacultor, então faço questão de participar daquele grupo e pesquisador. Mas eu acho interessante, talvez, vocês aqui, permacultores mais antigos, se quiserem puxar um tema dessas preocupações que... Tá, vai ter permacultura na academia? O que a gente poderia evitar? O que a gente pode se preocupar para resolver, para não fazer cagada, para a gente conseguir conversar sem ter atrito? Sugiro. É um tema, mas eu não vou participar desse, só estou provocando. Ok, vamos dar 10 minutos de discussão. 10 minutos de discussão, daí daqui a pouco a gente, ao finalizar, levanta e a gente apresenta o resuminho de cada grupo. Tá, não tá? A lista está aqui bem na minha frente. Se mais alguém não assinou a lista vai estar aqui. Vem aqui e assina a lista, tá? E coloca um pezinho do lado se vocês forem permacultores de formação, whatever, tá? Então, valendo 10 minutos de pausa, mais algum tema, último? Mais algum tema, gente? Então, ó, toca o barco aí, se alguém tiver algum tema, chega aqui no microfone e anuncia. Tá valendo 10 minutos, tá rolando aqui. Áreas degradadas em